Bom dia, amigos ouvintes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início à gravação da live de hoje e como estamos todo dia vendo catástrofes pelo mundo afora, como aquela de Marrocos, né, por exemplo, aquela da Líbia, imagina quantas mil pessoas já morreram, né? E o anúncio da meteorologia é que está vindo mais complicações, não é isso? Então, por quê? Porque os homens, com exceção, certo, de alguns, como diz as Escrituras, amaram mais as trevas do que a luz, né? O homem, por natureza, não quer ser mandado ou cobrado. Ele quer mandar e, ao mesmo tempo, poder cobrar. Não é quem faça, por exemplo, uma mensagem de agradecimento a Deus. Quando falamos de Deus, às vezes falamos assim, vai com Deus. Ou, às vezes, dependendo, às vezes ganhamos algum favor, alguma coisa, Deus que te ajude. E vai passando tão fora que a gente fala Deus por causa do poder, mas que Deus não é nome, certo? Tanto que o próprio Deus revelou o seu nome. Desculpa. E aí é onde vai ficando distante, se distanciando. Tipo a energia, quando está havendo queda, a sua luz vai apagando, né? Conforme a distância que está a rede, é a potência que tem que ser usada para transmitir, para que chegue energia de boa qualidade naquele lugar. Então, a mesma coisa, Deus, né? Somos ligados a ele através de um sistema energia. À medida que afastamos, o que acontece com a energia? As coisas de Deus é semelhante, ou as semelhantes são semelhantes à do céu, a coisa dos homens. As coisas da terra são semelhantes às dos céus, certo? Então, aqui na Terra, olha, lá tem quantos metros de distância que tem que puxar esse cabo elétrico? Tem tantos. Quem entende de energia, né, sabe que tem essa meta. Ó, então vai gastar você colocar um transformador com tantos kVA. Aí, sei lá como que se fala isso aí, certo? Por quê? Porque senão ela não chega de boa qualidade naquele lugar, ou às vezes causando até perigo. À medida que afastamos de Deus, mesmo que não é por fazer nada, mas não temos aquele contato de amigo, companheiro, filho, então vai sumindo. Você pode ter um filho natural seu. Se ele foi criado com as pessoas lá no Rio de Janeiro e vai ver você só depois de adulto, ele pode até por respeito te tratar de mãe ou pai e tal, mas ele não tem aquele mesmo aconchego, aquela mesma distância no sentimento, se ele tivesse vivido com você. Ele só não deixa de ser seu parente totalmente, principalmente se foi bem criado com os outros lá, que não é de sangue, por causa que ele não deixa, por causa do DNA que ele tem com você. Que é acostumado com você ou não, se fizer o exame, vai dar você, que é o pai ou a mãe dele, e os outros que passou muito melhor, talvez, se isso tiver acontecido conosco, tratou muito melhor, né? Dando carinho, né? Ele ama muito mais aqueles lá, viu? Por quê? Porque teve contato
energias, trocas de energias. Você entendeu? Então, teve uma vez que eu comecei falando aqui sobre extraterrestres. Falei umas quantas lives. E até eu, por causa de ter visto a nave pessoalmente, que não me importe que alguém sorria, que não acredite, não copiei nada de cientista, eu cheguei a ver, nitidamente eu vi por 3 vezes, mas entre contato 5 vezes. Não sou estudado em ufologia, nada disso. Eu não sei te explicar o porquê. Que eu tive esses contatos quando não precisa cientista falar que é possível existir extraterrestre. Só que não da forma que às vezes estão procurando, né? Eles colocam uma figurazinha, parece um bichinho, uma coisa assim, muito feio, tal, assim. Não existe extraterrestre assim, não. Viu? Agora tem os extras, que é seres acima, muito, nem pode se comparar conosco na sua evolução. Tudo deles é mais perfeito. E lá, nessas galáxias, onde se encontram esses seres, eles têm lá meio de transportes. Lá tem tecnologia. Só que a nossa está engateando. O que nós gastaria ainda um século aqui, quem fosse vivendo aqui, para conseguir chegar a um objetivo da pesquisa, eles chegam em questão de minutos, né? Então, eu fiz um desenho rapidamente do modelo da nave. Eu quero ver que se dá para vocês, os ouvintes, verem mais ou menos como que é. Essa parte que está aqui, ó, embaixo, parecendo uma porta, de lado dela, não é uma porta. Essa aqui é porque, por não ter jeito de eu mostrar uma entrada por baixo, que eu não sou um bom desenhista, então eu coloquei aqui, mas ela realmente é por baixo. Ela é realmente por baixo, viu? A minha ajudadora aqui está falando que estava fora. Eu acho que agora vocês vão ver melhor. Então tá aqui, ó. Essa que parece uma porta que está descendo, não existe. Ela é por baixo, por onde entra na nave. Essas outras 2 parecidos portinhas do lado, não é nada, é transparente. É só, não sei se é um local de visão, né? Com essas antenas. Olha, o desenho eu sei que não está perfeito, porque ninguém desenharia com tanta perfeição, né? Só se fosse mesmo, né, um grandioso desenhista para fazer. Mas eu fiz o que pude. E eu não fiz isso aqui para poder crescer canal e chamar Ibope, não. Não. Eu fiz para dizer que existe. Porque até hoje os cientistas falam, mas da forma que eles criam, fica difícil do povo entender. Muito avançados, né? Porque chegar a esse ponto, eles ultrapassou aí para cima nos céus. Aí foi muito longe, né? Para fazer essas pesquisas com microscópio, telescópio e tudo, né? Eu não tive nada disso, não. Eu tive, foi na beira dessa nave, viu? Assim, pertinho. Eu fui obrigado a deixar ela passar porque eu não tinha coragem de passar por baixo dela. E eu estava indo para casa. Então tá aqui. Mas é o mesmo que acontece com as coisas de Deus. O homem acostumou-se com o sistema de ensinamento a acreditar naquilo que vê. Mas Jesus diz diferente para Tomé. Tomé, você creu porque você me viu, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque é muito melhor nós crermos numa coisa, mesmo correndo o risco que lá na frente ela é mentira, é só não seguir. Mas
manter precavido. Ah, e se ele estiver falando a verdade? Né? Ou antes eu tivesse acreditado que hoje eu não estaria assim. Não é assim que acontece aqui entre nós, na Terra? Outra hora avançamos o sinal e até jogamos os outros. Não, nesse você pode confiar. Você pode confiar. Só porque nós vimos ele acertando uma ou duas vezes. E não sabemos se a terceira vez ele vai se enterrar. E já fazemos até apresentação para os outros, De certa forma, nós armamos a desgraça do outro usando aquilo que nós entendeu. A pessoa não pode ficar nas primeiras letras do alfabeto, disse o apóstolo. Então, tem que procurar desenvolver. Então, o próprio apóstolo disse, se nós fizermos somente aquilo que está escrito, nós somos os mais miseráveis de entre os homens. Ou então não é para fazer só o que está escrito aí, não, porque muita gente me chama de maluco, eu sou irônico, então eu termino falando, você entendeu? Claro que não, porque uma bússola, ela não é a embarcação, ela faz parte dos rumos da embarcação seguir. Mas entrando dentro de uma bússola, eu não vi nem falar. Ela aponta os rumos para onde você quer ir. Você programa GPS, né? Tipo assim, para te dar noção. Agora, quem tem que tomar a decisão de ir a tal lugar, seja de pé, ou seja de um veículo, ou seja de avião, ou seja de bicicleta, essa decisão quem tem que tomar é você. Ah, não, mas e se eu tomar uma decisão errada, porque eu não estou bem afiado com esse negócio de bússola e tal, e também numa bicicleta não tem isso, né? Pergunta. Porque se você tomar uma estrada e for pedalando, você nunca foi, né? Sem informação nenhuma. A hora que você descobrir que está errado, você já está aí com 12 quilômetros, porque a bicicleta também anda. E aí, o que você tem que fazer? Perdeu todo o seu tempo, cansaço, e tem que voltar. E vai ter que perguntar a alguém do mesmo jeito. E para você poder que ele te ensine as vias corretas que te levam ao lugar desejado. Né? Mas quando tem um homem usando os seus jogos de cintura, uma mágica no falar, aquele sorriso vibrante, conquistador, aí as pessoas que está proibido por Deus de pôr confiança em qualquer que seja o homem, não, já começa a ajudar ele a propagar. Poxa, mas você viu hoje? Meu Deus, como que essa pessoa é inteligente? Você viu? Você viu como que Deus manifestou nele? Estava cheio do Espírito Santo. E agora? Como é que você vai fazer? Você não adivinha. Eu também não. Eu não adivinho também não. Eu recebo as coisas por revelações, não por adivinhações. Eu recebo as coisas de Deus não é porque eu estudei. Virei um filósofo dentro de uma Bíblia. Aprendendo as montagens, não. A pessoa, ele tem que receber de Deus com a sua naturalidade. Tipo, assim, de Deus a você e de você a Deus. Não é de você ao homem e do homem passa em alguns lugares, como diz eles, para chegar com o seu recado lá para Deus, não. Intermediário. A Bíblia chama de intermediário. E avisa que não temos. Só Cristo. E aí, é por isso que não chega a lugar nenhum.
E o defeito não é só no Brasil, não. Não chega em lugar nenhum, é a terra toda. Cada local, cada país está com costumes mais errados acerca de Deus e acerca de uma boa vivência. Cada um está mais errado do que o outro. Agora, uma inteligência fora de série que eles adquirem, que você fica pasmo. Eles conseguem fazer bombas, mísseis, a controle remoto, que leva, como eu vi ontem numa entrevista, a 600 quilômetros de distância para destruir o ser humano. Eles aprenderam a destruir o ser humano em massa com a bomba nuclear. Mas, no entanto, não aprendeu um jeito de unir o povo a Deus de modo geral e ter, por que não, uma galáxia abençoada aqui. E se aprenderam, ele está se identificando de que lado que ele está. Porque eu saber o mal, a Bíblia que diz, se eu souber fazer o mal, o bem, e não fizer, eu cometo pecado. Quer dizer, eu tive a chance de saber fazer certo. E por que eu tenho que fazer errado? Eu gosto que o erro acerte em mim, me lasque? Não. Se eu chegar a aprender a fazer o mal, só na comparação, não tem essas intenções. É claro que eu quero que vai pegar no outro lá na frente, de mim não. Em mim não. Se chegar alguém distribuindo material de construção, kit de material de construção, um só, para fazer uma casa pequena, mas com tudo que precisa. Se tiver 50 pessoas naquele local para assistir chegar o caminhão com os materiais, no coração de cada 50 pessoas está, podia ser para mim. Dificilmente ele tira da cabeça e fala, podia ser para aquela velhinha lá, para aquele doente, para aquele deficiente. Faz-se uma rifa, ou mesmo nas loterias. Está todo mundo pegando cartela, todo mundo anotando, e dificilmente, né, às vezes fica acumulado, mas o camarada, quando ele está com a caneta na mão, ele está marcando para ele. Eu vou ganhar isso aqui e vou ficar rico. Ele, em horas nenhuma, ele pensa que eu vou marcar aqui para o Pedro ganhar lá no Rio de Janeiro. Eu resolvi, eu tenho um amigo meu que mora lá no Rio de Janeiro, ele se chama Pedro. E eu vou marcar essa cartela aqui, ó, acertando, não é eu não, não é para mim não, é para o Pedro. O interesse próprio, o desejo só para si, a cobrança que Jesus fez, amai ao próximo como a ti mesmo, o próximo. Não vai confundir bandidos, assaltantes, estupradores com próximo não, que não é não. Esse, aliás, de próximo, ele é o inverso. Eu diria até que podia ser chamado de antônimo, né? Ele coloca tudo no sinônimo, né? Quando é para ele. Quando é para a galera, pode dar diferente, não tem importância não, pode dar o contrário. E aí, mesmo mentindo que são amigos íntimos, mas se conviverem por certo tempo, dificilmente você vai ver pessoas que foram amigos de criança, cresceram e morreram-se amigos. Ele pode falar que foi assim, mas não foi. Eles vão ter atrito nessa viagem, certo? Por isso que Jesus disse, consertai com seu irmão enquanto está com ele a caminho. Enquanto está vivo aqui, está andando nessa carne. Porque morrer não morre, mas a carne morre.
e a hora de se consertar é na carne. Então, conserta, se você fez algum mal, tal, pede desculpa, pede perdão e tal, a caminho, vamos embora, vamos junto. Ó, meu irmão, eu preciso de ir, então não posso te enganar, eu não posso tomar o que é seu, e eu andei fazendo essas besteiras, então, e agora, olha só as catástrofes, olha só a derrota que está chegando aí, ó, o que está virando a terra. Ó, meu irmão, por favor, eu queria falar para você que aquele dinheiro que eu peguei sempre na sua mão, aquilo ali, se por a presença de Deus, ele chama de assalto. Assalto também não, né? Ele foi assim agredido, foi seduzido, iludido. Eu te iludi, eu conquistei a sua mente, eu fui mais forte do que você na maneira da montagem e consegui tomar aquele dinheiro de você. Então, e eu falei que você que era o ladrão, né? Interessante, você lembra? Mas não era não, era eu. Era eu que era o ladrão. Mas eu sabia que era, porque as escrituras falam que eu era o ladrão. Mas eu peguei, eu não falei daquele lugar que fala que eu era o ladrão, e aproveitei um versículo que está lá para os levitas e falei que era você. E até joguei uma praga no você lembra? Eu falei que se você não pagasse aqueles 10%, os insetos iam comer a sua lavoura todinha. Você lembra? Pois é, aquilo lá foi... Deus faz isso não. Aquilo lá foi eu que inventei, que a praga ia comer suas plantas. Você sabe aquele inferno que eu sempre falava para você? Vocês sabem que eu estou usando as minhas palavras, não sabe? Até ironicamente. Vocês sabem daquele inferno que eu falei para vocês? Eu não sei o endereço dele, não. O mais sábio da terra diz que ninguém é capaz de provar se ele é para cima ou para baixo. Então, eu também não sei, não. Acontece que não existe. Eu menti para muita gente. E sabe para que eu usava aquilo? Eu usava aquele negócio do inferno que ia ficar lá rangindo os dentes para sempre, nunca mais sair de lá, com aquele fogo fervente lá, para sempre. Sabe para quê? Para pôr vocês na minha mão. Eu segurei vocês lá naquele local lá por medo. Por medo do inferno. Eu e mais um grupo por aí conquistamos, estou usando as minhas palavras para comparação, conquistamos parcelas grandiosas do mundo que procurou Deus não porque era amigo totalmente dele, mas de medo que esse Deus carrasco que eu pregava, que eu preguei, de medo eles procuravam um lugar chamado religiões. E eu fiz isso com você, mas não ainda está a caminho, né, meu irmão? Você me perdoa? Me perdoa. Porque eu tive pensando, poxa vida, quantas pessoas eu enganei, quantas pessoas eu roubei. Eu gosto de tocar nessa área, eu deixei as viúvas com seus filhinhos sem comprar o óleo para fazer a comida, porque eu roubei dela. Ela tinha ganhado R$100 e eu roubei 10. Ela ficou só com 90. Será possível que Deus venha a esse mundo através de Jesus Cristo para dar uma chance de salvação e criou aqui um covil de ladrões e salteadores? Não é possível? Será possível? Eu tenho certeza que a lei não vai me oprimir por eu estar dizendo isso. Porque a lei é para defender os honestos. Claro que está vendo a minha honestidade, a minha maneira de expressão, ela agride, mas não em si a pessoa, porque senão eu dava o nome, porque eu estou aqui de cor com o nome de ladrões que está fervendo em cima e vivendo as melhores vidas, como se estivesse na glória. E eu tenho o nome deles todo. Eu nunca citei o nome de nenhum. Eu estou falando do que é errado. Eu estou ajudando até os ladrões a sair dos roubos. Então, prezado ouvinte, é isso. Tenha cuidado. Não só com a sua carne. Tenha cuidado, porque a parte espiritual,
ela vê tudo. Deus está nos rins, está no sangue, está em todo. Está o DNA de Deus no corpo de cada um, certo? Então, Senhor meu Pai, o Senhor que está no céu, muito acima desse véu, que não podemos nem ver-te. Mas nós estamos aqui, outra hora estamos ali, enganado ou explicado, não sabemos decidir. Porque somos comandados por uma força diferente, que de dor se arranja os dentes, mas não pode dizer nada. Só em ti é a segurança. Colocamos a esperança que o Senhor vem nos defender. Muitos pregam que vai morrer, horas até estão certos, porque nesse mundo deserto, ninguém entende mais nada. Mas quem está ligado no Senhor, do coração tira amor, da boca tira o louvor, para poder te elogiar. Pois questão da sua altura, o seu brilho e a formosura, é o Deus que veio guardar. Desde quando mandou Cristo, que no mundo nunca foi visto alguém tão santo assim. Meu Deus, será que é só para mim que veio as revelações? No meio de muitos milhões, ninguém procura o caminho. Mas eu não sinto sozinho. Tem o Senhor e os seus trabalhadores, que em volta de mim rodeia, e sempre me assemelha com aqueles que são seus amigos. Sou livre de todo perigo. Tenho certeza no que falo. Não tenho medo de resbalo em coisa, tempestade ou de tsunami. Eu só ouço o reclame das pessoas aterrorizadas, porque não aprenderam nada quando fala das alturas. Despreza essa formosura, uma vida permanente, e prega só a serpente, só o mal que acontece, mas do Senhor se esquece. Mas um dia vai ter que lembrar, quando ver o fogo hastear, aí então a clamura, porque chega a amargura, quando alguém vai se expressar. Eu poderia ter feito, eu tinha todo o direito, mas não quis acreditar. Chamei o certo de errado, chamei o errado de certo, me enfiei no deserto, dentro de uma escuridão. Acabei com meu coração, morada do Espírito Santo. Hoje eu tenho espanto, porque confiei no homem. E por isso muitos se somem e deixam de existir, porque não crê no porvir e no Deus do universo, que não deixou ninguém disperso, não mandou para cá ceguinhos. Ele mostrou o caminho com a sua sabedoria, que é noite e dia. Ele está se vigiando, mas ninguém está se importando. Ama as trevas que o conduz e deixa de amar a luz. Prezado amigo, eu peço que deixe o like e quero dizer para vocês que isso é um repente. Eu não tenho essa poesia. Deus me deu esse dom de falar no repente. Às vezes uso a louvor a Deus, né? Mas é algo saído do meu próprio coração. Não foi decorado e não está escrito, viu? E então, ajude a levantar um mundo diferente. Ajuda a salvar a ti mesmo. Solta o homem, deixa o ímpio o seu caminho e tu convertas ao Senhor, enquanto é tempo, porque o mundo está terminando, os anjos desceram e está numa batalha de potestades, porque está chegando o começo do fim. Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor com toda a minha vida,
com todo o meu entendimento. Que as maravilhas do Senhor aproxime-se da casa das pessoas, dos meus ouvintes e da terra toda, porque todos nós somos irmãos e somos seus filhos. Uns mais errados têm, mas também os certos, Senhor. E ajude-nos na revelação. Tira da casa dos ouvintes as enfermidades, porque eles estão examinando o que eu estou dizendo. Parece loucura, mas o apóstolo também disse, tudo o que falamos aos homens parece loucura, mas importa nos salvar alguém pela loucura das pregações. Meu Pai, eu agradeço os anjos em teu nome e agradeço o Senhor, acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.